Temos que, conforme o artigo 18, parágrafo único, o dolo é o elemento natural do tipo, vai estar presente na sua forma original. Os tipos são previstos na forma dolosa. A forma culposa é excepcional e deve vir expressamente prevista na descrição do tipo. Se não houver, o fato só é punido na forma dolosa. A forma culposa dele é atípica, como é boa parte das condutas que estão tipificadas. Por exemplo, não existe punição do furto culposo, né? Ou do estelionato culposo. A realidade são condutas que só são puníveis a título de dolo, se houver realmente a intencionalidade de promover aquele ato. Bom, feita essa pequena revisão, né, no tocante aos tipos dolosos, os tipos dolosos também são mais fáceis da gente observar, né, na sua fórmula, exatamente porque o dolo é um elemento anímico, um elemento psíquico, é intenção. Portanto, rapidamente se vincula de maneira subjetiva aos tipos, ou seja, o tipo subjetivo é aí imediatamente informado. Já a culpa, ela depende. Essa é uma outra questão que há uma crítica forte ao finalismo, porque o finalismo só observava a culpa como um desvio de finalidade. Era aquele exemplo da enfermeira que vai tratar, né, do paciente e tem que administrar a droga com um certo tempo, e a técnica de enfermagem lhe permitiu conhecimentos para isso, e ela não observa essa técnica e acaba produzindo a morte do paciente. Por exemplo, a aminofilina com glicose na veia, ela vai exigir aí um tempo médio de aplicação, e às vezes, se a pessoa não observa, pode resultar na morte do paciente, e você está administrando essa droga, né? E isso, obviamente, vai traduzir em alguma responsabilidade, vai ter que se observar aí a responsabilidade, e a explicação que era dada pelo finalismo é que a aplicação do medicamento tem, por fim, a cura, obter o elemento de saúde desejado a partir da administração daquela droga, ou seja, o resultado de saúde desejado a partir da administração da droga. Quando a droga é administrada de forma equivocada, existe um desvio dessa finalidade. Então, a culpa para os finalistas seria um desvio da finalidade original a ser promovida com a ação concreta que está sendo executada, realizada. Então, a culpa era observada dessa maneira, como um desvio de finalidade. E nós, hoje, sabemos que isso não é suficiente para definir culpa. Tanto que a teoria do fato culposo foi uma das teorias que mais evoluiu na segunda metade do século XX, exatamente por tudo que ontem nós já começamos a tratar. E nem sempre também a culpa ela é menos importante do que o dolo nas avaliações das responsabilidades, exatamente porque, em algumas situações, diante da tragédia do resultado, não há muito o que se dizer mesmo para familiares, etc. Olha, morreu, mas foi doloso, morreu, mas foi culposo. Isso não interessa. O resultado morte foi produzido. E aí, óbvio que isso interessa em termos de culpabilidade, de reprovabilidade do autor, mas não interessa para vítimas, para pessoas que sofreram com esse dano. Não estou aqui, obviamente, dizendo que nós temos que equiparar culpa a dolo em todas as hipóteses, em todas as ocasiões, e isso não é possível. Mas é óbvio que eu tenho que evoluir e não só imaginar a culpa como um desvio de finalidade, mas observar o fato culposo em todos os elementos de responsabilidade que lhe são inerentes, sobretudo na perspectiva de gerenciamento de riscos sociais.
E aí me parece que com o advento das teorias funcionalistas, em especial aquela que vai tratar da atribuição normativa dos resultados, nós começamos a observar que a culpa, diferentemente do dolo, não é um elemento psíquico por excelência, mas é um elemento normativo. É um elemento normativo. E como elemento normativo, ela exige a análise de um termo normativo geral, que aqui eu vou colocar, que é o da inobservância do dever de cuidado. A todos é imposto um dever de cuidado que deve ser observado, e quando existe a inobservância do dever de cuidado, ou seja, quando alguém pratica um ato inobservando o seu dever objetivo de cuidado, ele torna-se responsável por aquela ação, pelo curso causal desdobrado a partir daquela ação. Então, vamos para a situação concreta da ideia que deve perfazer a perspectiva tanto da culpa como do dolo, mas na culpa a gente precisa fazer essa análise mais correta do gerenciamento dos riscos sociais, né? Dos riscos sociais. Existe um conceito que é gerenciamento dos riscos sociais. Os contatos sociais, eles são arriscados. Uma cirurgia, trafegar com um veículo automotor, pilotar um avião, não é? Edificar um determinado imóvel. Tudo isso gera contatos sociais e geram riscos. Viver em sociedade é constantemente estar gerenciando riscos, porque os nossos contatos sociais são arriscados, até mesmo na propagação agora, né, de um vírus. A gente precisa saber se estamos gerenciando os riscos de maneira cuidadosa, de maneira devida. E aí, para esse gerenciamento de riscos sociais, exatamente para que eu não parta para algo que seria incapacitante, inclusive, do desenvolvimento da sociedade, porque existe também um risco de desenvolvimento da vida social, risco do desenvolvimento, com o qual nós lidamos naturalmente, porque é o seguinte, se eu começo a observar que morre muita gente por acidente um veículo automotor, seria muito salutar eu pensar, então vou proibir o tráfego de veículo automotor. Por exemplo, a depender, hoje não seria um impeditivo, que a gente está tendo aula aí remota. Quando a aula era presencial, eu dizia a aula presencial seria impossível, a não ser que a gente morasse, como antigamente se morava, bem pertinho, né, da instituição, para ir a pé. Porque se você sair de Jega aqui do Bessa para chegar lá na faculdade, né, chegava 2-3 horas da manhã depois, né, ou não sei como, né, a gente ia chegar, ia ser impossível. Então, a gente vai ter que conviver com esse risco do desenvolvimento, a gente vai ter que lidar com novas tecnologias que trazem esses riscos, mas a gente vai ter que colocar tudo dentro de um patamar de risco aceitável. O que é tolerável para o desenvolvimento desse contato social? Eu tenho que manter os riscos num patamar de risco aceitável. E para manter esse risco no patamar de risco aceitável, eu devo observar o devido cuidado. Quais são os cuidados para manter o risco, por exemplo, de trafegar com um veículo automotor dentro de um limite aceitável, dentro de um patamar tolerável de risco? Olha, tem lá as plaquinhas do trânsito, né, dizendo que você não deve trafegar com uma velocidade superior a 50 km por hora, e se você está a 60, você está alterando esse patamar de risco aceitável. Está alterando, obviamente, por vontade própria,
né? Está colocando-se ali por vontade própria ou porque você não está observando, talvez, o medidor, o marcador de velocidade do seu veículo, e aí não está administrando esse risco, né? Pode ser também, ou seja, você está dirigindo de maneira desatenta, e aí não observa todas essas regras de trânsito que se impõem para que esse contato social esteja dentro de um risco administrado socialmente, que não gere, né, maiores problemas. E a partir do momento que você se coloca num patamar de risco inaceitável, você está assumindo uma posição responsável. Porque dentro do patamar aceitável de risco, o que daí ocorrer vai ser ou culpa exclusiva da vítima, a própria vítima contribuindo para que o incidente indesejado aconteça, ou caso fortuito ou força maior. É exatamente por isso que os elementos birrimentes de responsabilidade se mantêm os mesmos. Elementos birrimentes, né, de responsabilidade, que são os mesmos que a gente encontra no Código Civil, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. Esses são os elementos dirrimentes. Eu não tenho como evitar. Aí eu vou excluir a responsabilidade, porque se nem com esses elementos dirrimentes estiver passível à exclusão da responsabilidade, isso é uma responsabilidade integral. Isso é admissível em algumas hipóteses, né, de risco integral, só na questão nuclear e na questão ambiental, em algumas hipóteses de atividades ambientais, aí a jurisprudência tem admitido o risco integral. Mas no campo penal, a responsabilidade é subjetiva. A responsabilidade penal é subjetiva. Ela tem que vir, ela se baseia no dolo ou na culpa do agente. Não há outra forma de responsabilidade. A responsabilidade penal ela é subjetiva, ela se baseia no dolo ou na culpa do agente. E aí, obviamente, essas outras formas de exclusão vão atuar e elas vão excluir a responsabilidade. Então, o fato culposo, ele parte da ideia geral de uma inobservância do dever objetivo de cuidado que lhe é imposto. Inobservância do dever objetivo de cuidado. Essa inobservância do dever objetivo de cuidado pode vir de uma ação voluntária ou mesmo de uma ação descuidada, né? Uma desatenção. O que é importante é que na culpa estejam presentes alguns elementos. São os elementos necessários à culpa. A gente vai colocar aqui nexo de causalidade, ou seja, entre a ação, previsibilidade e evitabilidade. Esses são os elementos da culpa, né? A gente vai ter que sempre observar dentro de um fato culposo. Primeiro é o nexo de causalidade entre a ação e o que realmente daí se desdobra. Isso é no campo físico, mecânico, né? Ou seja, eu venho dirigindo um veículo automotor e atropelo uma pessoa, e desses atropelamentos resultam lesões corporais. Eu vou observar dessa energia aí desprendida de uma conduta que estava sendo produzida por mim, também nesse curso causal, a existência de nexo de causalidade. O que eu tenho que me interrogar é se havia previsibilidade. A previsibilidade está posta, por exemplo, com cumprimento ou não das regras de trânsito, né? Eu também administro o risco quando mantenho o meu veículo em dia, com a mecânica dele em dia, com os freios em dia, né? Com todos os elementos de preservação
né, das condições de circular adequado, né, circulação adequada com esse veículo. E aí, sim, veja só, pode-se até passar, que essa é uma diferença que a gente vai abrir entre culpa inconsciente e culpa consciente. Pode-se até existir, né, uma culpa consciente, quando a previsão esteve posta e o sujeito contou, obviamente, que aquele fato, que aquele evento adverso não aconteceria, né? Ele sabia que havia o risco, mas ele contava que aquele evento perigoso, arriscado, não iria acontecer, né? É a culpa consciente. E às vezes ele não faz essa previsão, mas era previsível. Ele poderia ter previsto, porque você só pode evitar aquilo que prevê. Se é algo que é imprevisto e, portanto, torna-se inevitável, como é o caso fortuito, vocês vão ver que tem um autor aí, o Rogério Greco, que diz o inverso, que o caso fortuito ele pode ser previsto, mas ele é inevitável, né? E a força maior, na realidade, aliás, ao contrário, o caso fortuito ele é previsto mas ele é inevitável. Já a força maior, e aí ele coloca como caso fortuito as hipóteses, às vezes, de acidentes naturais, etc. Isso aí, em termos conceituais, essa diferença pouco importa. O que é mais interessante é que você perceba que o caso fortuito, e que me parece adequado até pelo termo, é algo que, apesar de que passou por um imprevisto dentro da ação humana, alguém joga uma casca de banana numa escada, no lado de um prédio, um outro escorrega e bate numa terceira pessoa que cai e tem um traumatismo craniano, e daí vem a falecer. É óbvio que não foi pela energia, e aí não existiria nem conduta de quem escorregou, né, nessa casca de banana, até porque com essa questão, essa culpa não teria previsibilidade. Isso, por ser imprevisível, tornou-se inevitável. E há situações que, mesmo antecipando, vamos supor que um sismógrafo consegue adiantar a vinda ou a iminência de um terremoto, porque capta, né, movimentos mínimos da Terra e permite que se avise. Ainda assim, é uma força maior, é uma força que impera, e mesmo tornando-se previsível, ela é inevitável por esforço humano. Por isso que eu só posso atribuir a título de culpa aquilo que é previsível e evitável, né? Eu não posso atribuir fatos que não podem ser percebidos, né? E por não poderem ser percebidos, eles se tornam inevitáveis, é culpa de um terceiro, culpa exclusiva da vítima. Por exemplo, se eu venho administrando o risco na condução do veículo automotor e nessa condução eu mantenho a velocidade média permitida, eu me adequo, né, a todos os fatores que são ali exigidos para a circulação com o veículo, e mesmo assim um acidente aconteça, né? Esse acidente geralmente vai ocorrer porque alguém talvez tenha um terceiro interferido, alguém provocou, e aí essa culpa vai ser atribuída a quem provocou, a quem gerou, né, esse problema, né? Diga aí, Gerlane. O professor, no caso desse pessoal que gosta de fazer pega, pelo menos aqui onde eu estou morando, eu já vi no rádio que vizinho aqui, ao Motiva, à noite estão fazendo pega. Está enquadrado nesse caso que o senhor está falando? Olha, o pega que também me parece às vezes uma extensão inadequada, mas a justiça tem enquadrado como dolo eventual, se daí resultar em algum acidente, né?
Então, há uma jurisprudência já forte nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça também confirma a ideia do dolo eventual, porque diz que quem está participando disso está se colocando à margem, né, dos comandos da regulação do contato social, portanto, está indiferente a qualquer resultado que venha a produzir. E aí haveria a ideia do dolo eventual. Essa é uma perspectiva, né? Eu continuo achando que a gente tem que fazer análises de caso concreto, porque não dá para atribuir de forma abstrata a uma ou outra conduta a presença, por exemplo, do tipo subjetivo. O tipo subjetivo tem que ser analisado na situação concreta, mas não é. Minha posição é minoritária, né? Ou seja, a jurisprudência acha que é dolo eventual, pronto, né? Enquadra já, se daí acontecer alguma coisa, vai para dentro dessa hipótese. De qualquer maneira, não fugiria, ao menos, da culpa, porque nós sabemos dos riscos inerentes a esse tipo e está presente a ideia da previsibilidade e da evitabilidade. Compreende isso? Ou seja, tem nexo e causalidade, tem previsibilidade e tem evitabilidade, né? E tem o elemento fundante que antecede, que é a inobservância do dever objetivo de cuidado. Se existem limites de velocidade, regras de trânsito a serem observadas, e as pessoas voluntariamente estão se dispondo a descumprir tudo isso para participar de um PEGA, você tem todos os elementos inerentes a uma responsabilidade de cunho subjetivo, onde você está se colocando subjetivamente como responsável. Daí, se isso vai ser dolo ou culpa, eu acho que aí é mais uma análise de caso concreto. Mas, ao menos, a culpa está presente, né? Eu imagino que a culpa já esteja de cara aí representada, porque tem em si todos esses elementos que, em parte, né, tirando o nexo de causalidade, que é físico-mecânico, mas a previsibilidade e a evitabilidade são fatos psíquicos também, humanos. É óbvio que não se pode evitar o que não se pode prever, mas há situações que, mesmo se prevendo, essa questão da força maior, mesmo se sendo possíveis de serem previstas, tornam-se inevitáveis naquele caso concreto. O máximo que eu vou poder fazer é avisar as pessoas para fugirem de um terremoto, de um maremoto, né? Um tsunami. Eu posso até prever, antecipar, mas eu não vou ter como mudar, né, esse curso dentro dessas hipóteses. Diga aí, Daniel. Mas aí outra questão, né? Trata-se de um outro elemento. Aí vai depender também do seu dever. Por exemplo, o médico tem um dever de notificar a doença, notificação compulsória. Aí a questão da que a omissão ela venha imputada como um crime, né? E aí seria um descumprimento de uma outra norma, mas não necessariamente. Eu estou tratando aqui do que efetivamente pode ou não ser produzido, né? Sobre essa perspectiva da informação, lógico. Agora, a omissão de informações, em algumas hipóteses, principalmente quando a gente está enfrentando uma epidemia e o médico não notifica a doença de notificação necessária para gerenciar as curvas epidêmicas e etc., ele comete aí um crime que está previsto entre os crimes contra a saúde pública no 269, e com isso torna muitas vezes inevitável, mas não porque faltou previsão, né, as consequências de determinada moléstia, né, sobre uma vertente populacional. O problema é que o mais esquisito observarmos que a saúde muitas vezes é colocada como um programa também de biopoder, de biopolítica, né, para o controle das populações. Por um lado, há uma certa razão nas críticas que parcela da política faz às medidas sanitárias, né, como medidas restritivas,
porque elas muitas vezes interferem diretamente nas liberdades e etc. E é verdade. E aí assujeitam os corpos, né, dentro dessas medidas disciplinares e promovem, né, uma, um biopoder, uma biopolítica de gerenciamento de populações grande. Mas, por outro lado, diante do enfrentamento de determinadas crises epidemiológicas, não há muito o que ser feito, porque ou é isso ou resultados morte, né, em grande esfera, né? Então, negar e omitir a saúde, essa ortopedia, né, essa disciplina da vida social, pode resultar numa outra coisa pior, que é a necropolítica, ou seja, entre a biopolítica e a necropolítica, é você deixar que as pessoas morram, né, de forma absurda, né? Porque você não vai prestar nada, porque vai dizer que tudo que você fizer vai interferir nas liberdades. Então, você entra aí numa dicotomia que tem que ser resolvida. São dois princípios que têm que ser administrados socialmente, liberdade e vida, e você vai ter que analisar, no caso concreto, qual você vai ter que afastar. Vai ter que fazer uma escolha trágica. Se quer preservar um, muitas vezes vai ter que limitar ou restringir outro. Né? Não tem muito o que ser feito. Agora, dizer que isso é um fato que deve ocorrer normalmente, em todas as hipóteses, não, isso tem que ser muito bem pensado, observado no caso concreto, para que a gente possa administrar da maneira correta com esse problema, né? Com problemas concretos, né, do que aí esteja. E aí a previsibilidade e a evitabilidade, ela está presente nas ações humanas, as ações, por exemplo, a enfermeira que está aplicando, lembro-me até hoje da cena, um primo meu que é asmático, lá em Campinas, e a gente o acompanhou ao hospital, porque ele estava numa crise de asma. Nessa época de São João é muita fogueira, e os asmáticos sofrem, né? Principalmente no interior. E aí, essas pessoas às vezes têm que até se mudar para alguma cidade que não tenha São João, ou para algum ambiente onde, porque é risco até de morte, né? Porque a pessoa fica asfixiada. E aí, a gente foi, e o que é comum se aplicar, né, nesses eventos é a aminofilina com glicose. É algo que eu lembrei exatamente por conta dessa cena, né? Então você chega lá, tá a fila de gente faltando ar, uma enfermeira ou duas, coitadas, tratando de uma multidão, e ela vai administrar essa droga porque o pessoal está agoniado, angustiado, pedindo, né? A aminofilina com glicose tem que ser aplicada com um tempo. Você não pode chegar e pá, né? Não é feita a vacina que põe, tirou, né? E a gente sai. É algo que você vai administrando vagarosamente até obter, tem um espaço-tempo que deve ser observado para não gerar um choque anafilático, né? Então me lembro até hoje um primo, né, sem ar, né, a gente lá na fila esperando, e um senhor na frente lá em Campina Grande, você vai fazer uns 25, 26 anos, né, de história, e aí colocando lá a aminofilina com glicose, né, pá, pegou na veia do senhor e aplicou, porque tinha muita gente, acho que ela pensou em aplicar os outros, o cara já caiu assim, puf, o médico botou o dedo, morreu. Meu primo já foi dizendo, acho que eu já melhorei, né? Eu melhorei, preciso do remédio, não. Eu já tô melhor, não preciso mais de remédio nenhum. Bom, mas é isso, a droga tem um tempo para ser administrada, né? Às vezes você está cheio de gente, tem que correr, né, para atender 10, 20, 30 pessoas, e você perde esse tempo e é fatal, né? Mata uma pessoa. É a questão da previsibilidade, aí às vezes não passa. Não é que a pessoa haja sempre com a previsão. A previsão está presente na culpa consciente, porque também tem o seguinte, a culpa
tem a previsibilidade, mas não significa que, no momento, você esteja agindo com a previsão do ato. São coisas distintas. Previsibilidade é a possibilidade de prever. A possibilidade de prever, que aí a gente encontra, por exemplo, na culpa inconsciente. Na culpa consciente, a previsão está atual, ela é atual. Ela não está passando de forma despercebida. Você está agindo com essa previsão, mas você conta que o risco não vai acontecer, que aquele resultado não vai, que você vai conseguir administrar ainda esse risco. Por exemplo, eu sei que eu estou a 120 por hora, onde deveria ser permitido no máximo 80. Né? O máximo 80 km por hora. Então, eu tenho uma previsão atual do que pode aí, mas eu acho que eu sou um bom motorista. 80 é para gente que é cangueiro, não sabe dirigir direito, mas eu posso dirigir a 200 por hora e evito todos os acidentes, né? Eu sou um Alonso, um desses corredores aí que posso, Lewis Hamilton, né? E nada vai acontecer comigo. Não é assim, né? Por isso que os contatos são gerenciados, né, para que a gente faça esse gerenciamento de risco adequado. E aí, havendo essa previsão, é óbvio que eu estou... Veja, há determinados países que adotam também a teoria da previsão. Então, lá não existe culpa consciente. Essa culpa consciente já é equiparada a dolo. É porque aqui a gente viu, nós, no artigo 18, só temos a teoria da vontade e do consentimento. Se tivéssemos acrescentado a ideia de que o resultado era previsto no momento da atuação, que é a teoria da previsão, a culpa consciente seria dolo, estaria prevista como dolo. Não é o nosso caso. A culpa consciente persiste, ela existe, né? Então, mesmo que eu possa prever um resultado nocivo, eu, acreditando que posso evitá-lo, não estaria dentro da ideia do dolo, eu estaria tratando aí de culpa consciente. Né? Normalmente a culpa é inconsciente, ela passa despercebida. Outra coisa, uma situação que muitas vezes a doutrina, né, nos faz... Existe a questão da imprudência, da negligência e da imperícia, né, como formas de culpa. Então, a imprudência, a negligência e a imperícia, a negligência e a imperícia, né, como imprudência, negligência, a imprudência, a negligência e a imperícia como formas de culpa. Né? Como uma das classificações da culpa. Né? Problemão isso aí, hoje em dia. Por quê? E quando a gente trabalha dentro da teoria de gerenciamento de riscos e dos elementos normativos, qual era a classificação que eu dava para a imprudência anteriormente? A imprudência é agir mais do que se deveria agir. A negligência é agir menos do que se deveria agir. E a imperícia é agir sem a habilidade, sem as qualidades para agir. Imprudência, agir mais do que deveria agir. Negligência, agir menos do que deveria agir. Imperícia, agir sem a qualidade, sem a habilidade para agir. Nós teríamos esses conceitos. O problema é que no tocante à imprudência e à negligência, hoje essa diferença não fica clara. Vamos supor que eu, voltando para a questão do trânsito, que aí fica mais claro, né? A gente observar como é que funciona isso. Se eu tenho uma placa de trânsito dizendo que a velocidade máxima permitida é 80 por hora e eu venho a 120, alguém poderia dizer, você é imprudente. Isso é uma imprudência. O senhor está agindo mais do que o que era recomendado para agir. Beleza. Mas outro poderia observar e dizer, não, ele está sendo negligente porque está omitindo a cautela de circulação naquela hipótese. Ele está omitindo o dever de cuidado, inobservando o dever de cuidado dele no tocante
aquela hipótese típica. Vejam que o negócio é tão complexo que a Alemanha aboliu essa distinção entre prudência e negligência, que era uma distinção clássica, antiga, que ocupou o medievo, mas estava presente no direito romano, né? E que foi assim herdado. Primeiro, por uma questão clara. Quando eu trato de culpa em sentido amplo, ou culpabilidade, eu digo que ninguém poderá ser considerado criminoso antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Ninguém será considerado culpado. Aí essa culpa aí é uma culpa amplo senso, que se confunde com a culpabilidade e é reprovabilidade do autor. Os crimes culposos, ou tipos culposos, na realidade eu estou analisando aí o elemento subjetivo do tipo que transforma aquela conduta numa conduta atribuível a título de culpa, onde eu vou reprovar o autor por esse elemento subjetivo. Por isso que ele desenvolveu em termos de conduta. Mas aí eu trago alguns problemas, né? E aqui a gente precisa analisar. Esses delitos, portanto, para vários autores, seriam delitos de imprudência. Seriam delitos onde ele não observa, prudência é ciência, onde ele não observa a ciência adequada, né, para a ação. Prudência, conhecimento. Ele age sem o conhecimento adequado para produzir a ação. E aí, nesse sentido, tem se observado que a culpa stricto sensu poderia ser nominada como tipos de imprudência ou delitos de imprudência. E aí seria delitos culposos, né? Então, muitos autores têm buscado migrar, né? Aqui no Brasil você vai ter o Juarez Cirino dos Santos, que faz essa migração já, e trata um capítulo sobre os tipos de imprudência, os delitos de imprudência, né, dentro da sua teoria geral do delito, né, e isso já transforma, já muda um pouco essa perspectiva. O outro Juarez, o Juarez Tavares, prefere chamar a culpa de negligência, porque, segundo ele, existe, com base na inobservância do dever objetivo de cuidado no gerenciamento do risco social, no gerenciamento de riscos sociais, existe uma omissão de cautela. Existe uma omissão de cautela. Portanto, uma negligência. Uma cautela omitida gera uma negligência, né? Então, essa é a perspectiva de Juarez Tavares. São os dois Juarez, né? Um tratando na ideia do delito de imprudência, os tipos culposos, outro tratando na ideia da negligência, tanto que ele tem um livro escrito só sobre tipos culposos, que eu recomendo, porque é muito bom, é Direito Penal da Negligência. Vocês verem como é importante decifrar o tipo culposo, né? Ou seja, a teoria do fato culposo ela se desenvolve muito na segunda metade do século XX e ela atinge, né, um parâmetro dogmático, né, muito mais evoluído, desenvolvido, né, do que nós tínhamos antes, né, do finalismo, inclusive. E com críticas ao finalismo, porque não é só considerar um desvio de finalidade, é um ato em si que passa pela ideia da inobservância do dever objetivo de cuidado a todos os impostos, no mau gerenciamento do risco social, numa omissão de cautela que acaba resultando no nexo de causalidade gerador, né, do dano, da lesão atribuível a título de culpa. Então, o direito penal da negligência é o instituto aí, tratado de culpa, que se serve, né, Juarez Tavares para
tratar dessa matéria. O Juarez Cirino dos Santos chama de tipos de imprudência, porque ele diz que, na ideia da prudência como ciência, como conhecimento, a imprudência é a falta desse conhecimento para agir, a falta dessa previsibilidade, embora fosse previsto, né, a falta de previsão para agir. Só que o problema é que, em muitos casos, essa previsão está presente e ainda assim eu omito as cautelas, porque eu acho que, por exemplo, eu não vou evitar, que é o que ocorre na culpa consciente, né? Na culpa inconsciente, tudo bem, eu poderia falar na imprudência, na ausência desse conhecimento, dessa previsão, que evitaria a consequência lesiva. Mas na culpa consciente fica complexo, né, tratar. Uma outra questão relacionada a isso, e aqui ontem a gente até falou um pouco, né, essa diferença entre o dolo eventual e a culpa consciente, esses limites, né, que tem. No dolo eventual, uma indiferença com relação ao resultado, né, completa. Na culpa consciente, a perspectiva de que você imagina que pode evitar o resultado, ainda que descumprindo, que negligenciando a cautela. Você acha que, mesmo assim, você está apto a evitar que esse resultado aconteça. Não é o que você pretende. Às vezes você faz, né, inconscientemente, uma revisão, né, dos pressupostos. Vai que eu estou saindo na quarta-feira à noite, tem um jogo aí do Flamengo com o Boca Juniors, né? Sinal tem que ter cuidado agora, né, com o jogo com o Boca Juniors. E aí o Flamengo tá bem, né, nas paradas, vai ganhar aí o jogo. Eu sou um torcedor do Flamengo, e aí quero ir até a minha casa o mais rápido possível. Terminei a aula assim umas 9 horas da noite, dá tempo ainda comprar uma cervejinha para casa, né, para levar para casa, tal, tudo, marcar a pipoca, o salgadinho e assistir o jogo. E aí 9h30 eu saio, né? Eu estou me deslocando, aumento a velocidade, acho que nesse horário não vai ter mais ninguém na rua, né? Não vai ter maiores problemas. Então, se a velocidade máxima ali para circular é 80, eu estou a 120, não vai ter problema. Eu fico criando, né, justificativas para omitir a cautela, para ser negligente. Isso é uma culpa consciente. Se daí ocorrer algum problema, eu estarei apto a ser responsabilizado, a receber a atribuição da culpa por aquilo que daí resultar, né? Então, é importante a gente perceber essa questão, porque a indiferença com relação ao resultado está no dolo eventual. Na culpa consciente, eu conto que o resultado não vai ocorrer, mas mesmo assim eu deixo de administrar a cautela e sigo em frente com a ação, achando que ela não vai resultar naquele problema. Diga aí, Lucas. Professor, é porque eu não consegui entender ainda direito isso. Como, por exemplo, quando você bebe e dirige, não seria dolo eventual? Também a jurisprudência tem aplicado dessa forma, que eu também não acho correto, Lucas. Beber e dirigir não significa necessariamente que você está indiferente com o que você vai produzir daí por diante. Você pode até pensar que vai chegar em casa bem, que você sabe administrar esse risco, que não vai gerar, né, mais qualquer tipo de consequência. Normalmente essa atenção tem que ser observada em casos concretos, como eu digo, essa noção acerca do tipo subjetivo, do elemento subjetivo do tipo, é bem vinculada ao autor e tem que ser analisada em caso concreto. Uma coisa seja o que for, haja o que houver, continuarei agindo. Vou dar um exemplo do dolo eventual, que ficou muito claro para o Tribunal de Justiça aqui da Paraíba, mas que só foi possível por conta do testemunho oral de alguém que estava presente na ocasião. Um sujeito vinha numa cidade aí do interior, voltando de uma pescaria com muita bebedeira, né, com os amigos, que iam pescar num açude próximo, e aí ele vinha voltando, né, e tinha tomado todas, e o amigo estava ao lado dele,
E aí lembrou, fulano, hoje é o dia da procissão aí na cidade. Baixa aí um pouquinho a velocidade, porque quando tu dobrar lá na rua, vai chegar na rua e vai entrar, se você entrar nessa velocidade, vai atropelar e matar alguém, viu? Isso aí é um problema. E ele respondeu, olha a resposta dele. Não tô nem aí. Quem tiver na rua, que pule para a calçada. E, de fato, ele entrou na rua nessa velocidade, atropelou duas pessoas, matou uma e feriu outra, deixou outra paraplégica. Né? Isso dirigindo um carro. Quando veio o testemunho para o tribunal, perfeita adequação na fórmula de Frank. Seja o que for, haja o que houver, eu vou continuar produzindo esse curso causal, eu vou continuar agindo. O que houve aí, da parte dele, foi dolo eventual. Ficou claro o dolo eventual. Como seria no testemunho? Vamos mudar esse testemunho. O testemunho aí foi nesse sentido, e só por causa disso, até um colega meu dizia, ele só dançou no dolo eventual por causa do amigo da onça, né? Chegou e depois, ao depor, dizendo, eu avisei, eu deixei isso claro, mas ele, ó, nem aí pro resultado. O resultado que viesse, ele assumia. Se fosse diferente, vamos, a mesma hipótese, no caso, e o cara pegasse e dissesse, fulano, ó, quando tu dobrar aí, cuidado que tá tendo a procissão, tu pode pegar alguém. Aí ele disse, rapaz, olha, eu consigo frear, não vai ter problema, porque eu acho que a essa hora a procissão já passou. Né? Olha a atitude como é diferente. Né? Em termos, a previsão é a mesma. A previsão está lá, tanto no dolo eventual como na culpa. Mas a atitude é diferente naquilo que se comunica. Ele comunicou uma indiferença com o resultado, estou nem aí para o que eu vou produzir. Na outra, ele sabe, mas ele está omitindo a cautela porque ele acha que a procissão já saiu, que não existe mais aquele volume de pessoas na rua, que ele vai conseguir frear, que ele consegue administrar aquele risco. Então, essa é a atitude da culpa consciente. Né? Por isso que não dá para fazer de forma abstrata essa ideia de beber ou dirigir o dolo eventual. A justiça tem criado, né, algumas abstrações, que é uma coisa muito mais de legislador positivo, e eu digo que é por omissões do legislativo na correção da dogmática, na ideia, por exemplo, da culpa temerária, e outras hipóteses que poderia aprimorar o instituto dogmático da culpa, né, de deixar a culpa de forma mais clara. Como o legislador omite, os juízes têm tentado aí equivalências nesse jogo de casos concretos para poder gerar. Mas criar essas presunções, muitas vezes, não é adequado, como no racha, como na questão da embriaguez, ao volante, né? Esse tipo, em si, ela já é típica. O fato de dirigir alcoolizado já está tipificado no Código de Trânsito. Né? Não há, é um tipo abstrato de perigo. A gente vai analisar essas situações também do dolo de dano e o dolo de perigo, que foi uma coisa que até faltou ontem, eu vou falar um pouco hoje ainda. Diga aí, Daniel. É porque não, alguns. Mas veja só, se você assume o risco de matar com indiferença, eles não é que eles estão errados, não, tá certo, porque é a teoria do consentimento. A gente não já viu que adotamos duas teorias por dolo, lá no 18? Vontade, eu quero matar, a intenção. Querer matar, a teoria da vontade. E a segunda parte é assumir o risco de matar, é consentir com esse resultado de morte, mas com uma indiferença. Tem que mostrar essa indiferença com relação ao resultado. Tanto a teoria da vontade como a teoria do consentimento, ambas foram adotadas pelo nosso Código Penal. O que a gente não adotou foi uma terceira teoria, que é a teoria da previsão. Essa não foi adotada, de maneira que me permite ainda diferenciar o dolo eventual da culpa consciente.
Se tivéssemos colocado a previsão também como um elemento do dolo, a culpa consciente seria dolosa. E, na verdade, seria dolo, não seria culpa consciente. A gente não estaria tratando dessa matéria como culpa consciente. É uma opção. O legislador pode fazer essa opção. Ao fazer, como foi feito em outros sistemas penais, né, a previsão entra como tornando a ação dolosa e, portanto, o que daí se desdobre seria igualmente dolo. Diga aí, Daniel. Não necessariamente. Você estaria. Esse consentimento tem que estar com a ideia da previsão desse resultado. Uma coisa muito abstrata, muito. Eu mostrei aqui um caso concreto onde ficou claro esse assumir o risco, essa indiferença em relação ao resultado. É naquela hipótese. Ou seja o que for, haja o que houver, continuaria agindo. O sujeito vem dirigindo, o outro adverte que ele baixa a velocidade, ele diz: não estou nem aí. Quem estiver na rua, que pule para a calçada, eu vou continuar nessa velocidade. Isso aí é dolo eventual. Aí fica muito claro o dolo eventual. Fora dessa hipótese, eu acho que é forçação de barra, né? Porque tem que ser analisado em casos concretos. Você não tem como fazer isso abstratamente, dizer bebeu, dirigiu, já é dolo eventual. Não. Eu vou ter que fazer a análise do caso em si, e se houve ou não essa indiferença com relação ao resultado, esse assumir o risco de produzir esse resultado. Diga aí, Gerlane. No caso é que o senhor está falando, antes dessa lei seca, eu conheci, tem um amigo que ele ainda está vivo, quanto mais ele bebia, mais devagar ele chega a fazer raiva andar com ele. Uma bicicleta contrava ele, então ele está enquadrado em que lei aí? Não havia possibilidade dele, ele podia estar super bêbado, ele atropelar uma pessoa, só se a pessoa atropelasse o carro dele, porque ele andava devagar demais. Aí por isso que não dá para... São sempre casos concretos, é isso que eu acabei de dizer, não dá para você colocar em abstrato, né? E às vezes aí você também ia responsabilizar o cara que deveria responder tipicamente só pelo perigo, mas pelo dano que poderia ser uma culpa exclusiva da vítima, como você acabou de dizer. Alguém se jogou na frente do carro, aproveitou que ele estava bêbado, entendeu? Isso ocorre também, né? Principalmente uma cidade interior, todo mundo se conhece, né? Às vezes pode alguém aproveitar-se, né? E quando é partida, eu tinha outro amigo, tem que estar vivo, outro mais bebê, ele queria sair rasgando com a irresponsabilidade, parecia que era o dono do mundo. O caso é diferente, ele pensava que ia atropelar alguém, do jeito que ele se dirigia. Porque quando a gente for estudar os estados de embriaguez, que vai ser quando estudarmos a culpabilidade, a gente vai entender isso aí, né? Tem a fase leão, que é a fase da irritação, a fase preguiça, que é a fase da letargia, o coma alcoólico, né? Tem uma fase que os médicos legistas chamam da fase macaco. O cara fica todo engraçadinho, né? ele fica... E aí tem a medicina legal faz essas hipóteses, né, do momento, né? E tem alguns que ficam numa fase de maneira mais prolongada, né? Os irritadiços, eles se prolongam e às vezes eles também começam a fazer movimentos muito bruscos, né, e tal. Tem gente que bebe e já fica totalmente alterado, né? Não percebe nada, né? Essa é uma situação. Então, tem essa... Sim, eu ontem, desculpe, me terminei esquecendo de tratar nos tipos dolosos ainda, das hipóteses de dolo, que cabe o dolo de dano e o dolo de perigo. Então, há um tipo penal que permite a gente fazer essa análise, né, de maneira muito adequada, que é o artigo... Veja, essa parte subjetiva do tipo, depois a gente até vai tratar de alguns elementos que são interessantes, né, nessa construção, mas veja, o tipo do artigo 131 do Código Penal, porque 131 já tem o elemento subjetivo especial,
Vamos para o 130, né? Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contagem de moléstia venérea de que sabe ou deve saber que está contaminado. Artigo 130. Perigo de contágio venéreo. É o tipo, né? Um crime de periclitação da vida e da saúde. Veja, é um tipo cujo resultado não é exigido, portanto, é um crime formal. Não precisa haver o contágio, basta haver a exposição ao perigo. Portanto, trata-se de dolo de perigo. Dolo de perigo. Dolo, qual é o dolo? É expor alguém, pela prática do ato libidinoso, ao perigo de contágio. Não é necessário que haja a transmissão. A transmissão é só exaurimento do tipo. Então, no caput do artigo 130, dolo de perigo, contágio e moléstia venérea de que sabe. Se o sujeito sabe, é dolo direto de perigo. Olha só. Se ele sabe, é dolo direto de perigo. Ou deva saber, se ele deve saber, ele ainda não sabe, mas ele assume o risco nessa ação, é dolo indireto de perigo, portanto, é dolo eventual. Olha só como é o tipo. O tipo permite a gente observar tudo que a gente estudou até agora. Porque o tipo tem um dolo direto, o sujeito sabe que está com uma moléstia venérea. Vamos lá para a hipótese de moléstia venérea mais comum, a gonorreia. O sujeito sabe que está, e aí ele age com um dolo direto de perigo. Do que deve saber, ele imagina que esteja, ele não tem ainda o diagnóstico, mas ele, pela vida que leva, devassa, etc., ele deve saber que tem, né? E aí ele tem o dolo eventual. Então, eu tenho dolo direto de perigo no 130. Vamos para o 130 porque é importante isso para a gente classificar. Dolo direto de perigo, de que sabe que está contaminado. Dolo indireto de perigo, deve saber que está contaminado. Ele deve saber que está contaminado. Dolo indireto de perigo. Agora, no parágrafo 1º, eu tenho um crime de dano. Eu tenho um crime de dano. Um dolo de dano. Não é um dolo de perigo, é um dolo de dano. Porque no parágrafo 1º eu tenho, se a intenção do agente é transmitir a moléstia, então há um resultado aí que ele pretende. Ele tem a intenção de transmitir a moléstia. Uma coisa é ele, com uma indiferença com relação ao resultado, submeter alguém ao perigo de contágio, ou por dolo direto de perigo, ou por dolo eventual de perigo, dolo indireto de perigo. Que sabe, dolo direto de perigo. De que deve saber, dolo indireto de perigo. Outra coisa é ele ter a intenção, que é um elemento subjetivo especial do tipo. E a outra questão que a gente vai aprender nos tipos penais, ou nos tipos, na sua forma descritiva, ele não contém só elementos descritivos objetivos, mas ele também pode conter alguns elementos subjetivos e revelar a intenção do agente, que é o que ocorre no parágrafo 1º do artigo 130, ele põe a intenção do agente de transmitir a moléstia. Se ele põe a intenção do agente, é um elemento subjetivo especial desse tipo, nessa fórmula que qualifica, que eleva a pena, que no caput é de 3 meses a 1 ano, para uma pena de 1 a 4 anos, se ele tem a intenção de transmitir. Essa intenção de transmitir é dolo de dano. Existe aí um dolo de dano. Então, no caput eu tenho um dolo de perigo, e no parágrafo 1º eu tenho um dolo de dano. Ele quer transmitir a moléstia, ele quer realmente gerar uma lesão na pessoa que é vítima da ação dele. É um dolo de dano. Então, eu tenho no 130 dolo de perigo direto, dolo de perigo indireto e um dolo de dano. O dolo de perigo é a intenção de expor ao perigo, de criar o perigo. A mesma coisa, esse perigo aqui é um perigo concreto, porque é uma moléstia venérea de que ele está contaminado. Ou ele com consciência de que está contaminado, ou com presunção, mas ele está contaminado. Então, um dolo de perigo concreto. No tocante ao dirigir veículo automotor, vamos lá para a questão dos veículos, né? Porque isso está no nosso cotidiano.
e realmente gera, né, uma série de questionamentos. Então, vamos lá para 9.000, o nosso Código de Trânsito, né? Nós temos aqui no Código de Trânsito esses elementos, né, que vão classificar, né, na lei de trânsito, vai classificar pronto. Então, nós temos no artigo para a hipótese típica, né, que tem do artigo 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de substância psicoativa que determine dependência. Vejam, esse artigo não demonstra, não exige, em princípio, qualquer perigo concreto. Portanto, é um perigo abstrato. E o fato de conduzir o veículo automotor nessas condições, já que a embriaguez não exclui a imputabilidade, conforme o artigo 28 do Código Penal, e alguém mesmo embriagado conduz o veículo nessas condições, existe aí o que a gente chama de perigo abstrato. Ele não está dizendo que é conduzir o veículo deixando alguém em risco ou trafegando de maneira perigosa na via. Porque, por exemplo, o que Gerlane acabou de dizer, que ele tem um amigo que dirige e vai de maneira muito vagarosa, tal, então ele não dirige de forma perigosa. Mas, mesmo assim, ele se inseriria no 306, que continua na ideia do perigo, porque o perigo aqui é abstrato. No passado, não era. A legislação anterior, que foi alterada com a Lei 12.760, de 20 de dezembro de 2012, é uma alteração mais recente, ela exigia que o sujeito estivesse traficando, colocando em risco pessoas ou dano ao patrimônio, né? Ou seja, causando algum tipo de risco concreto. Não é mais exigido isso. Basta estar embriagado, você se enquadra no 306. E ao se enquadrar no 306, não há um perigo concreto aí sendo visualizado ou determinado, como a gente viu no 130. No 130 existe o perigo de contágio da moléstia. E aí é um perigo concreto. E aí vai ter que ser demonstrado pelo fato do sujeito ter a moléstia. No 306, ele pode dirigir divinamente, mas eu vou considerar a ideia da abstração do perigo, o que não é legal, porque os tipos de perigo abstrato criam situações de intervenção penal sem ofensividade, sem lesividade. Por isso que, muitas vezes, os tribunais têm trabalhado com essa hipótese da ofensividade para tentar administrar a expansão da intervenção gerada por esses tipos. Ainda assim, é essa fórmula que a gente tem no 306 da Lei 9.503 de 97, alterada, né, por essa lei 12.760 de 20 de dezembro de 2012. Essa alteração do 306 transformou esse tipo num tipo de perigo abstrato, né? Diferente do que eu tenho no 130, onde eu trabalho com perigo concreto. É um perigo de contágio real da moléstia venérea do que o cara está contaminado. O sujeito está contaminado e está submetendo o outro ao perigo de contágio. Uma coisa é ele submeter ou expor ao perigo, a ação dele é uma ação de exposição ao perigo. Outra coisa é ele ter a intenção de transmitir mesmo. Vai fazer feito uma menina lá no... E aí já não foi, isso já seria o próximo, que é o perigo de contágio de moléstia grave, né? No interior aí no São João, há um tempo atrás, aí de uma comunidade pequena no interior, lá próximo a Caruaru, uma menina tinha voltado do Rio de Janeiro, ela bonita, tal, tudo, e voltou e fez uma festa com Deus e o mundo lá. Depois ela foi para a rádio e disse que ela estava com HIV, né? Estou com AIDS. Desceu, foi um ônibus, né, para
para o EMOP para fazer exame do pessoal, né? Fizeram, a prefeitura teve que convocar, foi um negócio horrível. Que primeiro não vai ser uma epidemia, né? O cara dizer, mas não é epidemia, não, porque a AIDS não tem essa propagação assim, né? Não seria a questão da epidemia. Mas há o perigo, obviamente, o Ministério Público interviu, né? Fez uma convocação, desceu, foi quase um micro-ônibus, não era um ônibus, mas foi um micro-ônibus que desceu da prefeitura para o EMOP, para a turma fazer a coisa, porque tem que fazer os exames, né, de constatação e tudo, para saber se houve ou não a transmissão, porque aí vem para esse tipo, né, praticar com o fim de transmitir a outra e moléstia grave de que está contaminado. Ato capaz de produzir o contágio. Ato capaz de produzir o contágio. É o artigo 131 do Código. Só que aí é dolo de dano. É dolo de dano, porque com o fim de transmitir o elemento subjetivo especial, né? Não é só a ideia do perigo, né? Houve dolo de dano, e aí é o elemento subjetivo especial com o fim de transmitir a outra. É um elemento subjetivo especial do tipo. Ela estava contaminada, quis praticar um ato capaz de produzir o contágio, e essa pena passa a ser de 1 a 4 anos se não há o contágio. E se houver o contágio? Aí responde por lesão corporal grave, ou na forma gravíssima, que é se resulta enfermidade incurável, inciso 2. Então, resulta uma enfermidade incurável, portanto, é artigo 129, parágrafo 2º. Não é só um exaurimento, existe a reclassificação do tipo para essa hipótese aqui. Vocês verem que, quando a gente vai para os tipos penais em espécie, fica mais claro, né, alguns elementos. Dolo de perigo, dolo de dano, dolo indireto, dolo direto e perigo concreto, perigo abstrato. Certo? Diga aí, Gerlane. Professor, quando o senhor falou aí no 130, voltando ao passado, aos anos 70, então, o pessoal da minha idade, naquele tempo tudo rapazinho e tal, sempre que ia ter alguma coisa, a gente tinha que se dirigir à zona. Naquela época, dizia que gonorreia eles chamavam de esquentamento, né? É isso que eu quero chegar. Aí o que acontecia? Aquelas coitadas que viviam naquele ambiente sofrido, sendo massacradas, na minha cidade, em Solânia, tinha um delegado, que era até um tenente, que proibia as coitadas vir ao centro da cidade, até procurar um posto de saúde. Aí a gente se dirigia lá, em vez de quando um amigo nosso estava ferrado, pegava uma gonorreia. Mas no meu entendimento, as coitadas não tinham nenhuma culpa. Por quê? Ela não podia procurar um posto médico para fazer os exames. Os médicos não iam. Sim, isso aí é fato, né? E quem procurava lá, saber se tinha o risco, né? Então, os meus amigos de infância só vivia tudo ferrado, era tudo cheio de gonorreia e procurava Zé Inácio. Zé Inácio era um farmacêutico. Aí tinha lá, mas seu Zé, nós estamos naquele negócio, o senhor sabe, ele, já sei, uma injeção, puf, no braço do catarro. Uma injeção, Bezetacil. Bola pra cacete. Doía, mas eu trouxe esse assunto para comparar a época atual, porque hoje as coisas é mais fáceis, o cabo namora, tal, tem a facilidade, na época a gente não tinha, não. O cabo sentava na cadeira da namorada, a mãe da moça sentava na outra cadeira. Quando dava 9 horas, estava na hora. Aí expulsava o playboy dentro do cabelo. Se na hora estava aqui abusando, acabando meu sofá, não. Era assim, lá na minha terra. Mesmo quando dava nota, não, deixa uma coisinha, 9 tem uma coisinha, não. Show, show, show. Aí botava a gente para fora. Só isso que eu queria comparar. Mas eram outra época, né? Tudo. Agora, o fato é que existe o dolo de perigo, aí seria mais dele, viu? Seria mais do sujeito do que das meninas lá. Era o fato dele levar essa vida. Mas o cara não estava doente. Ia atrás das meninas, umas coisinhas bonitinhas, né? Namorar. Aí acontecia. Agora, no meu entendimento, as coitadas não tinham culpa, não. Mas a gente tinha Zé Inácio para tratar da gente. Toma um Bezetacil no braço aí resolvia a situação. Daniel.
Posso. A gente está terminando aí essa discussão do dolo direto, do dolo indireto, da culpa consciente, da culpa inconsciente. Tratamos, né, de alguns elementos referentes ao dolo de perigo, o dolo de dano, né? Mas nesse caso, Getlando, o fato é que o rapaz safadão que foi lá, se ele continuasse, né, praticando, aí ele Você não está fazendo isso comigo, não. Não, estou dizendo assim, se ele continuasse namorando as outras namoradas, sem avisar, sem advertir, sem cuidado, aí ele responderia pelo tipo sim, né? Porque não é tanto eu não estou querendo atribuir às meninas, né, sobre essas condições. Eu estou querendo atribuir ao camarada, né, ao sujeito que vai espalhando aí esse fato. Esse outro fato aí que ocorreu, eu esqueço o nome da cidade, a cidade é bem pequenininha, rapaz, perto de Caruaru. Foi na época foi um rebu danado em Pernambuco. Isso foi nos idos ali de 2002, 2003. A menina veio do Rio de Janeiro, bonitinha tal, e pegou Deus e o mundo na cidade, né? Mas isso foi aposta, né? Porque ela veio como uma vingança. Não foi Garanhuns, não. É uma cidade menor. Garanhuns é uma cidade grande, né? Uma cidade pequena. Aí desceu o micro-ônibus para fazer. A Toritama também não. Tem um nomezinho bem... Toritama também já é grande, é muito menor, é uma vila quase, né? É dessas cidades bem pequenas, né? E desceu o mundo lá do ônibus. O ônibus desceu para o povo fazer exame, né? E óbvio que quem não tivesse contraído estaria aí, né, numa situação de exposição de perigo de contágio e moléstia grave, que foi o inquérito aberto. Abriu-se o inquérito para... Uma cidade pequena, todo mundo sabendo, todo mundo conhece todo mundo. A notícia espalha rápido demais. Fulano de tal saiu com fulano de tal, lascava o carro. Não, e tem a gente que subia no ônibus dizendo, não, é porque eu vou aproveitar o ônibus para descer lá. É uma mentira da pila. Todo mundo sabendo que o ônibus estava indo para fazer o delegado começou o inquérito, né? Tinha também não, São Caetano, é um negócio pequeno mesmo, começa com C também, mas E o pior é que os amigos do Cabo fazem questão de divulgar mesmo. Sai dizendo, a notícia espalhar. Cidade pequena, dentro de 5 minutos, todo mundo sabe a vida um do outro, aí lasca todo mundo. Lascou, desceu todo mundo a serra, né? Todo mundo no ônibus na Serra da Russa, descendo. E o povo virado, né? E ainda tinha gente que acho que subiu no ônibus com essa desculpinha, né? De dizer, não, vou aproveitar o ônibus da prefeitura para ir para a cidade, para fazer uns exames.